Saímos, hein, ó. Tá aí a tabela. Vasco finalmente, primeiro jogo do Lucha, já botou a gente pra fora da zona. Estamos aí com um jogo a menos ainda, ó. Todo mundo aí com 28 jogos. A gente vai pegar ainda o Palmeiras e torcida total pro Palmeiras. Já tá na final, né? Porque aí o nosso jogo é o último jogo do Palmeiras no Brasileiro antes da final. Então provavelmente os caras vão vir totalmente poupados, né? Então não vai ser o time completo. Então a gente ainda tem esse um jogo a menos, que provavelmente vai ser contra um time B aí do Palmeiras. Mas o importante é isso, ó. Saímos e com o professor Lucha, imagino eu que a gente não vai voltar mais. Então é importante, poderíamos ter saído com a vitória, mas não veio. A derrota ainda chegou no finalzinho com o Henrique, né? O Henrique salvando a gente ali debaixo do travessão. Então, um ponto aí que tem muito o que ser comemorado. Já colocando aí os próximos jogos, ó, a gente tem que ficar de olho. Bahia e Goiás. Goiás com 26 pontos, que pode empatar com a gente, 29. E o Bahia, que se vencer, passa a gente. Então, ó, Goiás vai jogar contra o Inter, imagino que vai perder, mas mesmo assim é bom ficar de olho. E o Bahia joga fora, contra o próprio Atlético Goianiense. Então, os dois nossos adversários que poderiam colocar a gente de volta em caso de derrota ou empate, né, do Vasco contra o Botafogo, os dois jogam fora, enquanto que nós jogamos dentro de casa, apesar de ser clássico. Botafogo muito mal, mas clássico é clássico, né? A gente viu lá no Fla-Flu, 5 minutos lá no finalzinho de desatenção, os caras viraram. Então, a gente não vai ser essa baba toda por conta dessa má fase do Botafogo, não. Outros jogos aí para ficar de olho, ó. Acima da gente temos o Fortaleza. Então, Fortaleza pega o Grêmio em casa, mas o Grêmio é um time que está crescendo de produção. Então, eu imagino que pode ser que o Grêmio consiga pelo menos arrancar um pontinho aí do Fortaleza fora de casa. E com a vitória no Clássico, mesmo com o Fortaleza empatando, a gente passaria o Fortaleza pelo número de vitórias. Ó. Observem aí que nós dois, tanto Fortaleza quanto Vasco, temos aí 7 vitórias. Então o Vasco ganhando e o Fortaleza empatando, nós iríamos para 32, Fortaleza para 32, mas passaríamos ele. Outro clube que se perder fica com 32, só que aí o Vasco não tem condições de passar também por causa do número de vitórias, né? A vitória no Clássico nos daria 8 vitórias e o Sport já tem aí 9 vitórias. Então nós só temos condições de passar o Fortaleza. E o Sport que vai jogar contra o Palmeiras dentro de casa, mas acredito eu que não vai vencer não. O Palmeiras está muito bem, numa fase muito boa. Então dá pra gente empatar com o Sport aí em número de pontos. E olhando um pouquinho mais para cima, se a gente tiver essa ambição de Sul-Americana, temos aí Bragantino, Atlético Goianiense e Ceará. Deixa eu começar aqui com o Ceará, que joga contra o Flamengo, aí eu até torço pro Ceará ganhar mesmo. Atlético Goianiense faz o jogo contra o Bahia, né? Então acredito eu que o Atlético Goianiense vai ganhar. E o Ceará joga contra o Flamengo, beleza. Então, esses são os confrontos que interessam pra gente ficar de olho na próxima rodada. E lembrando que o nosso jogo, 8h30, domingo, vai ser um jogaço, viu? Acredito eu que não vai ser moleza, apesar do time ter melhorado muito, mas muito mesmo. Antes de eu começar aqui o torcidômetro, gente, vou pedir para vocês deixar o like aí. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha, comenta. Acho muito legal essa interação nos comentários. Mas vamos lá, torcidômetro, vamos ver o que a galera tá achando dos nossos jogadores. Começando aí com o Fernando Miguel. O Fernando Miguel fez uma defesaça, mano a mano, foi lá meio que de handball, cortou com o pé, mas foi uma defesaça. Fernando Miguel que teve muita desconfiança
E só foi ganhar a confiança da torcida quando o Lucão falhou na desclassificação para a Sul-Americana, né? Então, acredito que isso tenha um fator aí para o crescimento do Fernando Miguel. Enquanto a torcida ficava pedindo Lucão, 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 ele falhava demais. E agora não. Agora que a torcida viu que o Lucão ainda não está pronto, a torcida abraçou o goleiro e tá aí, ó, 62%. 62% dos torcedores votaram aí que ele está em ótima forma. Léo Matos, para mim, estaria no verde. Para mim, estaria no verde. Porém, sempre levando amarelo, né? Impressionante como gosta de levar amarelo. Ele já jogou aí no campeonato ucraniano, se eu não me engano, e o bicho lá não marca qualquer falta, não. Então, acredito que ele ainda, apesar de ter vindo da Grécia, né? Ainda tem essa cultura aí do futebol ucraniano que é bem barra pesada. Mas amarelo eu acho justo. Eu colocaria no verde, principalmente pelo problema da lateral direita, né? Que o Pikachu falha muito na marcação e ele está dando conta do recado. Então, para mim, Léo Matos estaria no verde, mas entendo totalmente aí 50% da torcida que colocou o Léo Matos no amarelo. O Erley, cara, ele teve um lance bizarro, bizarro. Abraçou a bola lá na linha de fundo, quase no escanteio, então levou perigo num lance que é bobo, lance bobo, ele foi lá, levou perigo, não precisava ter abraçado a bola, mas ainda assim, acho muito injusto 36% para ele no vermelho. Eu colocaria ele no laranja assim no máximo, para mim ele é jogador de amarelo, a gente tem uma bronca com ele, porque ele fez péssimas temporadas pelo Vasco, mas nessa temporada desse Brasileiro 2020, para mim, todos os jogos que ele entrou, ele correspondeu. E o Castan, que jogo do Castan, viu? Muito tempo que eu não vi um jogo tão bom do Castan. E principalmente, eu acredito que o que ajuda muito o Castan a jogar bem é o Henrique. Quando o Castan joga com o Neto Borges, o Neto ele deixa uma avenida ali, então o Henrique melhorou muito no quesito defensivo, então ajuda nesse crescimento do Castan. E o Castan aí, 46% no verde, voltou para o verde, muito tempo que ele chegou até a estar no vermelho, né, enquanto ele falhou em alguns lances capitais, mas tá aí no verde, para mim, justíssimo o Castan entre os jogadores mais queridos aí pela torcida. E o Henrique, ele é o segundo jogador com a maior porcentagem. Ele perde só para o Juninho, se eu não me engano, e também para o Lucha. Então o Henrique nesse jogo, ó, ele ficou com uma porcentagem superior até a do Germancano. Então o Henrique, justo, né? Muito merecido. Tirou a gente da zona do rebaixamento. Se não fosse aquele lance, a gente continuaria no Z4. Então, lance aí mais do que justo para colocar o Henrique aí no top 3 da galera. Bruno Gomes jogou bem, para mim jogou bem. E quando eu vou pensar se eu quero um jogador no verde ou no amarelo, eu sempre penso no seu reserva imediato. Que no caso aqui está sendo o Marcos Júnior. Então, assim, se você vê a discrepância de Marcos Júnior para Bruno Gomes, o Bruno Gomes é verde disparado, né? Então, eu colocaria ele no verde com esse critério. Mas entendo a torcida deixar ele aí no amarelo. Também acho justo. E a diferença não está muito grande, né? De 33% para 47%. É um pulo só. Então, Bruno Gomes no amarelo aí. Mas com um potencial aí para ficar entre os mais queridos da galera. Marcos Júnior foi o substituto do Bruno Gomes, né? Errou um lance bizarro. Marcos Júnior, nossa, para mim merecido. Olha aí, 75% de rejeição. É uma porcentagem muito alta, muito forte, mas justificável. Eu também colocaria ele aí no último degrau aí da torcida, porque foi bizarro esse último lance dele. Ele não mostrou muito, né? E no que mostrou foi ridículo a tentativa dele. Léo Gil, para mim, bem. Foi um dos 3 melhores jogadores do primeiro tempo. Para mim, Léo Gil, Pikachu e Juninho foram os melhores jogadores do primeiro tempo. Eu colocaria no verde, mas também entendo a torcida colocar ele aí no amarelo e tá perto, ó. Só 12% a diferença para ele subir.
tem um potencial muito bom, mas muito bom mesmo aí o Léo Gil de crescimento com o Luxemburgo. Andrei também entrou no segundo tempo. Para mim, esse gráfico do Andrei resume bem ele tá no amarelo, mas no limite. No limite, não imagino ele voltando aí pro verde. Para mim, ele é isso. Entre amarelo e laranja vai ser difícil, pelo menos nesse brasileiro, ele conseguir uma aprovação melhor, principalmente por quem está entrando, né? O titular é o Juninho, que está jogando muito bem, então, assim, a torcida nem pede mais o Andrei. Se você compara, enquanto o Andrei estava disputando vaga com o Marcos Júnior, beleza. Aí eu daria razão para ele ter uma porcentagem um pouco melhor. Mas, disputando vaga com o Juninho, aí fica bem complicado dele querer algo melhor do que essa posição aí no degrau amarelo. E o Juninho, gente, foi o grande destaque do jogo, né? É o jogador mais querido pela torcida, ó. 81% é muita coisa de aprovação. Inclusive, o Vanderlei falou do Juninho na coletiva, ó. Vou deixar o trecho aí para vocês verem. Gostei muito do Juninho. É um jogador que eu gosto muito porque limpa a frente, tem personalidade. Ele tanto limpou a bola à frente no ataque, como também saiu de trás, limpando a jogada, quebrando a linha e encontrando a frente, com um bom passe. Hoje em dia, no futebol, é muito importante isso. Eu gostei muito do jogador jovem, com potencial muito grande, e eu também gostei muito do Léo Gil, né? Que fez uma trinca muito boa com o Bruno e com o Juninho. Né? Então, eu acho que nós avançamos bastante. Agora tem que continuar trabalhando. Isso é só o início de um processo que tem até o final de dia 24 para nós mantermos o Vasco aí na primeira divisão. É isso, ó. Muito elogiado, né? O Juninho, acredito eu, que não sai mais do time. Não sai, fez o jogo muito bem. Jogou muito bem até cansar, né? Ele tem esse problema aí de... cansa muito rápido. No primeiro tempo, no finalzinho ali, 40 minutos, ele já estava cansado. Mas enquanto ele teve físico, ele foi muito bem. Então, aí a justificativa para ele ser o jogador mais querido, pelo menos nesse jogo. Carlinhos, para mim, entrou, não vi nenhuma participação dele, então é extremamente justificável aí, só 6% de aceitação do Carlinhos, ficando ali no laranjado. E o Pikachu, gente, para mim foi o melhor jogador do primeiro tempo. No segundo tempo o time inteiro caiu de rendimento, mas gostei muito. E agora com o Léo Matos suspenso, né? Vamos ver, eu até fiz uma enquete, mais pra frente eu vou mostrar. Mas falando do Pikachu, gostei muito, muito bom ele voltando aí para ficar entre os amarelos, porque ele também passou muito tempo lá embaixo na rejeição. Gabriel Peck teve a chance de tocar pro Cano, chutou na trave, beleza, mas se ele toca ali pro Cano naquele lance lá, que ele botou a bola na trave, com certeza ele estaria no verde. E é uma mudança gigantesca, né? Antes a gente só queria saber de Vinícius ali pela direita, hoje ninguém mais fala de Vinícius, a opção ali para a direita realmente virou o Gabriel Peck. E o Thales é aquilo, né? O Thales precisa voltar a ter confiança. Ele tenta muitos dribles. Toda vez que ele recebe a bola, ele já está com 2, 3 na marcação. Mas mesmo assim, se você comparar o jogo do Thales com o do Pikachu, o Pikachu foi bem superior. Então, e a gente espera muito mais o Thales Magno também, justificável aí entre os amarelos. E para finalizar, Neto Borges, também não vi nenhum lance extraordinário dele. Jogou muito pouco tempo, né? Até que não foi tão pouco assim, né? Pelo tempo que ficou em campo, deveria ter mostrado alguma coisa, então tá aí nos laranjados, é extremamente justificável. E o Cano, no começo, me empolgou muito, né? Ele ali com 18 minutos teve duas oportunidades, as duas foi para fora, mas mesmo assim, depois a equipe não conseguiu encontrar ele mais, né? Como eu falei, se o Peck tivesse entregado aquela bola para ele, com certeza ele teria feito o gol. E por último, ó, o segundo com maior aceitação da equipe, ó, tá aí o Luxemburgo, deixa eu até mostrar aí, ó, 78% de aceitação, e o Vasco mudou da água para o vinho, né?
impressionante o que o Luxemburgo fez com essa equipe do Vasco. É uma coisa espantosa. Como ele fez o Vasco jogar assim em uma semana, mudou muito a postura da equipe, então muito justo. O Vanderlei está aí com toda essa aceitação. Destaque aí para o Juninho, que ele foi o único jogador que esteve cotado para participar da seleção da rodada, né? Geralmente a seleção é composta só por jogadores que venceram na rodada, mas o Juninho mesmo com o empate aí, então fiquem de olho aí na página do Brasileirão, que toda rodada, o Cano já venceu várias vezes, o Castan também já venceu algumas, então toda vez que algum jogador nosso se destaca, vamos dar essa moral e fazer eles aparecerem aí entre os mais votados. Algumas estatísticas, ó. Posse de bola, a gente teve 56 e ali nos 20 minutos finais do jogo, né, do segundo tempo, a posse de bola do Atlético Goianiense foi muito superior. Só eles jogaram no final, então se não fosse esse finalzinho, nossa posse seria muito maior. 15 finalizações nossa contra 8 deles, a maioria aí no primeiro tempo, nosso primeiro tempo foi muito bom, e dessas 15, 6 foram para o gol. O Atlético Goianiense teve 2 grandes chances, uma o Fernando Miguel cara a cara defendeu e a outra o Henrique tirou em cima da linha. E eu imagino que essa grande chance do Vasco tenha sido o chute do Peck, que foi na trave, né, que ele deveria ter tocado. Mas muito bem, vamos ver aí a pontuação de acordo com o SofaScore. Toda a zaga, ó, o nosso lado esquerdo foi muito bem. O Henrique e o Castan, eles se entendem muito bem, né? Então, Henrique e Castan aí com as maiores notas, 7.5. Fernando Miguel com a defesaça, 7.2. E do lado direito, o Erley, 7.1 e Léo Matos, 7.3. O nosso meio-campo foi muito bem também. Então, os 3 jogadores de meio-campo aí com nota 7. E o nosso ataque, que como a gente não fez gol, né, deixou um pouco a desejar, com todos aí com menos de 7 pontos. Thales Magno, Pikachu e Germán Cano. Essa é a enquete que eu estava falando para vocês. Ó. O Léo Matos está suspenso para o próximo jogo. E ele resolveu o nosso problema da lateral direita. E o Pikachu ele está bem, mas jogando como ponta. Eu tenho muito medo dele como lateral. Inclusive, um dos piores jogos dele foi pela Copa do Brasil, que o Calu deitou e rolou. E agora a gente vai enfrentar o Calu de novo. Então, o Calu é um jogador que não está fazendo nada no Brasileiro. E fica aquele medo, né? Será que ele vai mais uma vez deitar e rolar em cima do Pikachu? Então, eu preferiria, eu tô aí com 42% da torcida de dar uma chance pro Tenório. O Tenório que foi titular da equipe do Vasco quando a gente foi líder. Então, é bom a gente relembrar que a zaga, enquanto a gente teve nossos melhores momentos, era composta por Henrique, Castan, Graça e Tenório. Depois que o Pikachu e o Vinícius voltaram para o time, que eles estavam aí fora por lesão no início do campeonato. Então, repetir essa zaga, acredito que o Graça, que operou de apendicite, vai ficar fora por mais alguns dias, né? Mas acredito que o Tenório mereça. E o Luxemburgo falou disso, ó. Deixa eu colocar o vídeo aí para você. Boa noite, um abraço. A primeira coisa que nós temos que fazer é recuperar o time, meter um pijama treino nele, deixar eles descansarem para recuperar. Até domingo não tem praticamente treinamento nenhum, a não ser recuperação. E ver qual é a melhor maneira que nós temos para jogar. Vamos analisar o time do Botafogo agora, com calma, e ver qual a melhor maneira que nós temos para poder escalar a equipe, né? Eu gostei muito da dobradinha do Iago, eu sabia que poderia acontecer, porque o Iago já jogou diversas vezes ali, até no Vasco da Gama teve um momento em que ele era o artilheiro da equipe, jogando como um jogador de ala, na frente do lateral, mas ali pelo lado direito, né? E vamos ver, tem o Tenório, tem o Pikachu, eu posso fazer uma mexida diferente, vamos deixar chegar até mais próximo do jogo para a gente definir. Então o Luxemburgo aí não quis dizer e, na minha opinião, nem sabe, né? Ele ainda não decidiu, vai fazer a estratégia contra o Botafogo, mas para mim teria que ser Tenório e Pikachu, deixar o Pikachu lá na frente e o Tenório que, apesar de não estar pronto ainda, no início do campeonato ele deu conta do recado ali pela direita.
Gente, a notícia que saiu agora de tarde, né? Na hora do almoço, o Benítez está de volta. Então, confirmado aí, o Pedrosa confirmou informação inicial do Taik Sports e confirmado pelo o Rodrigo Silva. Deixa eu voltar ao normal aqui, beleza. Então, ó, essa aí foi a informação, que o Benítez vai ficar até o meio do ano. Então, o Benítez fica aqui no Vasco até o meio do ano. E o Vasco vai ter que pagar aí $250 mil para continuar com o Benítez por mais 6 meses. Então tá aí a notícia. Coisa boa, né? Acredito que o Benítez vai brigar por vaga ali na frente com o Pikachu pela direita. E o Pikachu já jogou pela esquerda, então pode ser que aconteça do Benítez e o Pikachu serem titulares e o Thales Magno ir pro banco. Vai ser uma disputa boa. Eu tô dando muita moral pro Pikachu porque eu acredito que ele foi um dos grandes jogadores desse empate com o Atlético Goianiense. Mas também Thales Magno e Benítez podem formar esse ataque lá na frente, sem dúvidas. Galera, muito obrigado se você que assistiu até o final. Deixe seu comentário aí, deixa o like e compartilhe o vídeo. Valeu!